Questão 21 CMRJ. A migração para as cidades do interior é exemplificada, em certo momento do texto 3, com a cidade de Petrópolis. Assinale a alternativa em que a expressão destacada retoma uma cidade que não seja necessariamente Petrópolis. Bom, só lembrando então no texto 3, tá? Se fala de duas cidades de interior. Cidade de Valinhos, que fica no interior de São Paulo, e a cidade de Petrópolis, que fica ali na região serrana do Rio de Janeiro. Em determinado momento, os autores ali entrevistaram uma pessoa que morava em São Paulo e agora mora em Valinhos. Em outro momento, eles entrevistam ali um pessoal que lida com imóveis na cidade de Petrópolis. E também falam sobre dados da prefeitura de Petrópolis a respeito dessa questão imobiliária. Então, assim, no texto 3, quando aparecem questões relacionadas à compra e venda de imóveis, enfim, a transições imobiliárias, nesse caso está se falando de Petrópolis. E aí, na entrevista do Eduardo Chambre Henrique, né, que era aquele homem que se mudou de São Paulo para Valinhos, ali nessa situação a gente está falando de Valinhos, tá? Então é importante saber identificar o momento em que acontece o trecho no texto, tá? As alternativas vão apresentar trechos no texto com um termo em destaque. Esse termo não deve fazer referência a Petrópolis para ser a alternativa correta, beleza? Olha lá comigo a alternativa A, então, ó. Acima da meta do município para 2020. Então, só relembrando, isso apareceu na linha 30, tá? Só relembrando ali o contexto, eles recolheram alguns dados da prefeitura de Petrópolis, dizendo que o recolhimento da taxa, né, do imposto sobre transição de imóveis, de bens imóveis, do ITBI, em 2021, ele bateu a meta e ele subiu, ele foi acima da meta de 2020, tá? Então, no caso ali, aconteceram muitas transações imobiliárias, tá? E aí o município de Petrópolis recolhe impostos, né, em cima de cada transação. Nesse momento ali, ele está dizendo que no ano de 2020, né, havia uma meta e essa meta ela foi superada, tá certo? Então, quando a palavra município aparece nesse trecho, ela está falando sobre o município de Petrópolis, certo? Porque são dados da prefeitura de Petrópolis, beleza? Então, a alternativa A está errada. Agora, a alternativa B, eu vou pular não, eu vou falar sobre ela, mas na verdade eu vou apresentar mais contexto, olha lá. Tinha essa vontade de morar no interior, nas linhas 17 e 18. Nesse momento aqui está sendo entrevistado então aquele senhor, o Eduardo Henrique, Eduardo Chambre Henrique, e nesse caso ali ele fala que ele tinha vontade de se mudar para o interior, e ele se mudou para o interior, para a cidade de Valinhos. Já mostro para vocês, olha lá. Alternativa C diz, encontrar uma casa boa para comprar aqui. Bom, então aqui os autores estão entrevistando um corretor de imóveis de Petrópolis, e aí o corretor ele fala que está até difícil de encontrar uma casa boa para comprar aqui. Aqui onde? Em Petrópolis. Então, a alternativa C também está errada, porque a gente quer uma alternativa que retoma uma cidade que não seja Petrópolis. E aqui retoma exatamente Petrópolis. Alternativa D, com mais famílias se mudando para a cidade. Aqui nas linhas 36 e 37, observe que está bem próximo, inclusive, da alternativa C, né? Linha 40. Então, nesse caso, a gente também consegue entender que está dentro desse contexto de transações imobiliárias e tudo mais, enfim, eles estão entrevistando pessoas desse mercado. Então, no momento em que essa pessoa diz se mudando para a cidade, e aí a cidade vai fazer referência à cidade de Petrópolis, beleza? A alternativa D está errada. E agora a alternativa E, que diz o seguinte, a procura em sites de imobiliárias por imóveis no município, isso aparece na linha 42. Aqui, só para lembrar, na linha 42, quem está falando é o Fabrício Junqueira. Ele é o delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro para a região de Petrópolis, tá? Então, essas entrevistas que aconteceram ali a partir da linha 30, né? Tudo que foi dito a partir da linha 30, na verdade, está sendo dito a respeito de Petrópolis. O único momento ali em que aparece uma outra cidade que não seja Petrópolis é no momento anterior, nas linhas 17 e 18. E olha aqui, eu voltei lá no texto para pegar para vocês o trecho onde aparece isso. Olha lá. Abre aspas. Trocou um confortável apartamento no Brooklyn, bairro nobre da Zona Sul paulista, por uma casa em um condomínio fechado na região de Valinhos, a 90 quilômetros da capital paulista. Isso aparece nas linhas 3 e 4. E aí está sendo falado ali a respeito do Eduardo Chambre Henrique, de 41 anos, né? Que ele, enfim, ele trabalha numa multinacional europeia e no momento em que a multinacional fechou, ele pôde, enfim, se mudar para Valinhos, a 90 quilômetros da capital paulista. E aí, olha lá, ele mesmo falando. Eu tinha essa vontade de morar no interior há alguns anos, mas a questão de home office ajudou a impulsionar a decisão, afirmou Henrique, nas linhas 17
a 19. Inclusive, a gente consegue perceber que ali tá todo num contexto maior. Então, ele tinha essa vontade de morar no interior e ele se mudou enfim, da Zona Sul paulista para a região de Valinhos, que é no interior de São Paulo, no interior. Enfim, entendeu? Interior aqui tá falando sobre Valinhos, que é onde o Eduardo mora, Eduardo Chambre Henrique mora. Tá? Então, nesse caso aqui, para a questão número 21 da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, a alternativa correta é a alternativa B,